A gente tem um cliente que inclusive é daqui de Florianópolis, ele decidiu fechar a loja física dele e se concentrar tudo no e-commerce. Eles cresceram algo em torno de 10 vezes o faturamento com essa estratégia. Vou contar algumas histórias de coisas que a gente viveu depois de 30 anos de experiência fazendo gestão. A primeira história aqui, meu fã, de que você imaginou assim, cara, ferrou. Ele prestava serviço para as grandes construtoras. Aí veio a Lava Jato. Que história que vem na tua cabeça quando você fala de delegação, gargalo, deixar de ser o gargalo da empresa? Quando eu abri minha primeira empresa, eu tinha uma falsa ilusão. Qual que era a falsa ilusão que eu tinha? Que é abrir a empresa, abriu as portas e o dinheiro entra. Eu tive essa ilusão. Não foi isso que aconteceu. Essas histórias têm em comum que juntam todas elas. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a tirar a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. Boa, meu. Pô, e aí, Rogério? Hoje a gente tava aqui, né? O podcast começou. Cara, difícil esse podcast, né? Se a gente já tivesse gravando a meia hora, a gente já tinha pego um monte de coisa legal. É que a gente quis dar uma olhada aqui, é difícil. Olha o editor. O editor não, caprichou, roteirista. Editor ou roteirista? O roteirista, ele colocou a gente aqui num jogo difícil. O que você achou? Numa saia justa aqui. Cara, mas sabe o que eu acho, cara? Depois de 30 anos de experiência fazendo gestão, depois de 11 anos trabalhando na EAG, atendendo todo tipo de empresário, a tese é boa. A tese é boa. A tese de hoje aqui é o seguinte, ó, nós vamos dividir com vocês que estão ouvindo ou assistindo a gente. Vou contar algumas histórias de coisas que a gente viveu. A gente gosta de usar o termo barriga no balcão, né? Então, a gente atendendo aqui, mentorando empresário, dando treinamento para empresário, participando dos nossos processos que a gente se envolve com os empresários aqui. Aconteceram nesse longo dos 11 anos muitas coisas diferentes, né? E aí o editor decidiu que a gente tem que contar histórias. Então, nós vamos contar histórias aqui. E para começar aqui de pé direito, tem uma aqui que... Olha o título dessa história. Reviravolta. O que você acha de reviravolta? Reviravolta é bom, reviravolta, não é? Eu acho que é coisa boa. Reviravolta. Então, a primeira história aqui, meu fã, eu quero uma história que você se lembre de um empresário que você estava atendendo e que você imaginou assim, cara, ferrou. Deu pau, esse aqui não vai conseguir dar continuidade da empresa. E aí, de repente, cara, veio uma reviravolta. A gente não acredita em bala de prata. A reviravolta deve ter sido debaixo de trabalho duro aí. E aí, o cara veio e fez e aconteceu. E aí, quando você olha, você fala, caraca, velho, que orgulho dessa parada. Olha só, eu lembrei de um caso aqui específico. E esse caso específico que eu lembrei não foi exatamente assim do jeito que você falou. Mas olha o cenário. Era uma empresa... O empresário já chegando nos 60 anos, hoje ele tem 66, ele está com a gente desde quando ele tinha 58. É cliente nosso desde quando ele tinha 58. Ele, já com 58 anos de idade, ele chega no EAG no momento seguinte, olha a trajetória da empresa. Uma empresa que cresceu, chegou nos 100 milhões de faturamento. Aí ele prestava serviço para as grandes construtoras, né? Aí veio a Lava Jato. E aí quando veio a Lava Jato, esse cara perdeu um monte de contrato. Não é que ele perdeu um monte de contrato, tinha obras que ele tinha executado, ou para Odebrecht, ou para OAS, Camargo Correia, enfim. Ele executou várias obras para essas empresas, e essas empresas simplesmente não pagaram ele. Ele sai de um cenário onde ele fazia... Só que assim, uma coisa que me impressionava é que esses caras tinham uma velocidade incrível para fazer as coisas. Então, eu pegava a obra em 3 meses, sabe? Tipo, precisa construir, o camarote do estádio X. Em 3 meses o negócio estava pronto. Então, eles tinham uma velocidade de execução. Sempre tiveram velocidade de execução. Mas quando veio a Lava Jato e ele tomou os calotes que ele tinha que tomar, comprometeu ali, de uma certa maneira, o patrimônio da família, comprometeu todos os negócios. Eles saíram de uma empresa que faturava 100 milhões para uma empresa que faturava 10 milhões, quando eles chegaram, né? E uma empresa que chega num momento bastante complicado, né? Eles aprendem um conceito, ouvem, pedem sugestão, você fala para eles têm uma velocidade de execução. Do mesmo jeito que eles eram rápidos para executar uma obra, eles eram rápidos para executar um plano de ação, né? E aí,
conseguiram estruturar a empresa muito rápido, conseguiram estruturar a empresa e voltaram pro rumo, né? Começaram a crescer ali com qualidade. Era uma máquina pesada. É difícil, né, quando a máquina é pesada, né? Quando é um jet ski, você vira rápido. Quando é um barcão, ele já vira mais devagar. E aí, eles foram fazendo uma trajetória assim. Eu me lembro exatamente que ele, no comercial, ele implantou uma metodologia dele no comercial. Ele foi muito rápido, porque ele tinha que ter uma agressividade em vendas. Então, ele montou um departamento comercial. Ele fazia assim, ó. Toda segunda-feira, ele abria um treinamento para vendedor. Treinamento para vendedor. Era gratuito, era para a população, para as pessoas poderem desenvolver uma habilidade. Então, e era um treinamento assim, o cara entregava muito, era treinamento pesado, pressão no treinamento. Então, começava o treinamento na segunda, e aí eu me lembro que ele falava assim, cara, eu chego na segunda, eu ponho 50 pessoas no treinamento. Quando chega na sexta, sobrou 5. Aí desses 5 que sobrou, porque a promessa deles é, ele vai ganhar um certificado, né? E aí desses 5 que sobrou, ele contratava. Contratava e colocava para vender, contratava e colocava para vender, contratava e colocava para vender. E aí ele fez um playbook, né? Pô, vamos fazer um playbook. Para quem está assistindo a gente e não entende o que é um playbook, é um processo comercial muito bem descrito. Ele fez um playbook, fez o playbook direitinho, do jeito que tem que ser, com todas as objeções, como aborda o cliente, enfim. Fez o playbook, montou o treinamento, treinava as pessoas, contratava as pessoas e colocava as pessoas para vender. E aí ele saiu de 1 milhão para 2,5 milhões. Quando chegou nos 2,5 ali, ele deu uma estagnada. Um belo dia ele teve uma sacada, né? E é uma sacada que eu posso falar aqui, né? Ele teve uma sacada. A sacada era assim, ó, os vendedores dele procuravam o tipo de cliente que ele tinha, porque ele vendia para outras empresas ou prestadores de serviço. Então ele procurava aquele tipo de prestador de serviço no Google, ligava para o prestador de serviço e falava, ó, se você fizer negócio com a gente, nós temos as condições imbatíveis no mercado. A gente não perde para ninguém no mercado. E aí a regra que ele colocou é, cada vendedor dele tinha que fazer 25 ligações dessa por dia. E ele media as 25 ligações, né? E aí, com um processo como esse, ele saiu de quase 2 milhões para 6 milhões e 500 em mês. 6 milhões e 500 mês. Em algo em torno de 6 meses. E ele vem crescendo desde então. E agora, em janeiro, eles bateram quase 50 milhões de reais de faturamento no mês de janeiro. É uma empresa que esse ano provavelmente vai chegar aí a algo em meio bilhão. Mas o que diferencia essa empresa, Rô? É uma empresa familiar. E eles têm um negócio que eles são muito rápidos. Então, pô, você tá falando com o cara aqui hoje, quando você vai ver amanhã, já tá aplicado. Você falou hoje, amanhã tá aplicado. Não tem demora. E se tiver que dar errado rápido, ele muda rápido, adapta rápido. Inclusive, quando ele criou o código de cultura dele, no código de cultura, né, ele tinha lá os valores. E entre os valores, olha só para você entender, entre os valores dessa empresa tinha agressividade. Depois ele renomeou esse nome, né? Agressividade não é politicamente correto, ele renomeou, colocou um outro nome lá. Ele tinha agressividade e velocidade, era um dos valores. Era resultado, agressividade e velocidade. Depois ele deu um outro nome para agressividade, né? Mas por que agressividade? Eles eram agressivos nas campanhas, nos processos, na maneira como vendia. E aí hoje ele está batendo recorde atrás de recorde. E ele é um caso que, assim, o que diferencia esse empresário dos outros? Não só ele, a mulher e os filhos, né? Velocidade. Eles são rápidos, eles não tem muita discussão, sabe? Cara, isso aqui funciona? Funciona. Já liga para um, já liga para o outro, fala, a partir de amanhã vai ser assim. Quando você chegar lá no outro dia, já tá. Então essa velocidade que eles tinham, que era uma velocidade de jet ski, né? Sabe? Vem um jet ski e fala, vira, pum, virava. Fez a diferença. E aí é uma empresa que chegou fazendo 10 anos e vai fazer agora 500 anos. Que legal, né? Mas olha isso. Aí você fala assim, Marcelo, qual que é o grande diferencial? É a característica comportamental desse empreendedor. Ele era agressivo. Ele era, não. A cultura, né? E ele tem 66 anos, ele continua com a mesma agressividade. E tem uma energia incrível. Tem uma energia. Você percebe a energia no tom de voz dele, no tom de voz da esposa dele. Eles têm energia, né? E aí hoje eles tocam, além desse negócio, tocam outros negócios. Não tem só esse negócio, tocam múltiplos negócios. Mas só nesse negócio, 50 milhões mês. Meu foi nesse tempo todo. Vou te perguntar porque eu não lembro aqui para poder comentar alguma. Que empresa que a gente já atendeu, que você tem atendido, que
no fim do dia não deu certo, acabou encerrando a atividade e aí dá aquela dorzinha no coração até hoje. Cara, a gente tinha uma empresa de... Eu tenho uma empresa que eu atendi e tenho uma empresa de um amigo, que eu não sei exatamente o que aconteceu. Uma empresa que a gente atendeu, você vai se lembrar dessa empresa, era um casal. E esse casal, eles montaram a empresa e cresceram a empresa atuando no Mercado Livre. Eles cresceram atuando no Mercado Livre. O que que aconteceu? A esposa cuidava do marketing. Trazer cliente. Eles cresceram absurdamente, assim, rápido e absurdamente. E o marido cuidava do financeiro. Aí começou a ter um desentendimento do casal, o casal se separou. Quando o casal se separou, o financeiro estava todo bagunçado. Né? O que achava que era lucro era prejuízo, né? Enfim, e ela se viu numa situação bem difícil, né? Porque ela ficou sozinha tocando a empresa, comprou a parte do ex-marido, tinha que pagar a parte do ex-marido e a empresa estava literalmente quebrada. Essa daí ela chorava, o emocional dela não estava ajudando e era muita coisa, no final das contas não aguentou. Mas era uma pessoa que tinha marca, sabia fazer marketing, tinha energia para trabalhar, tinha um produto de qualidade, amava o que fazia, mas ela não aguentou. Quando você falou agora me deu até uma tristeza, porque aí eu lembrei. Você lembrou de quem que era, lembrei, né? quem que é. Não aguentou. Então, para você que trabalha com o Mercado Livre, o Mercado Livre ele é uma operação, de compra e venda, mas ela é uma operação que exige inteligência financeira. Né? Não é só ter inteligência de marketing, ela exige... atenção aos detalhes, isso, né? Porque como é uma operação de fluxo rápido, é muito fluxo, vende, né? Você tem que ter eficiência, mas o que vai determinar uma operação no Mercado Livre, se ela funciona ou não é faturamento. É entender que a margem é pouca, que você tem que ser eficiente e que você tem que fazer o negócio girar e o fluxo de caixa tem que ser bom. Né? E aí você não vai ter problema. Então, eu vejo os caras falando, porque fatura 40 milhões no Mercado Livre, 50 milhões no Mercado Livre. Cuidado, principalmente se você não entender de financeiro, tá? Se não entender de financeiro, pode dar um sério problema. Falando nisso, eu lembrei de um caso, de um cara que era grande no Mercado Livre. Eu não sei que fim deu. Pois é, esses dias a gente falou deles, né? Eu não sei o que deu. Quando eu fui lá visitar a empresa, eles estavam assim, crescendo muito rápido. Num mês fazia 2 milhões, no outro fazia 4, no outro fazia 6, o negócio já estava pegando o galpão do lado, aquela velocidade toda. E aí é lógico, né? Como eu tenho um olhar financeiro meio apurado, a primeira conta que eu fui fazer é, cara, como que tá teu fluxo de caixa? E aí o cara falou, não, a gente contratou um CFO, não sei o quê. Falei, cara, eu tô vendo esse crescimento, cara, mas eu não tenho certeza se você tem clareza do que está acontecendo no teu ciclo financeiro. Porque se você não tiver com atenção no que está acontecendo no seu ciclo financeiro, cara, você vai crescer e, quando você quebrar vai ser um rombo gigantesco. Porque você tá vendo a velocidade do crescimento, mas você não tá entendendo o que está acontecendo no ciclo financeiro. E eu acho que ele ignorou um pouco do que eu falei, né? E a última notícia que eu ouvi, é que a empresa dele estava com sérias dificuldades, né? Porque pensa, se você não é ajustado o teu financeiro na hora que você está crescendo, né? Por que eu falo isso? Porque você compra muita mercadoria e você tem um prazo de pagamento. Você tem que vender toda essa mercadoria e receber. O tempo entre você comprar e pagar e o tempo de você vender e receber tem que ser muito ajustado. Tem um de preferência vale de tempo ali. De preferência você tem que receber antes de pagar. Aí é uma questão de crédito. Então como você tem volume, você tem negociação com o fornecedor. O fornecedor vai te dar um prazo, um limite de crédito. O que acontecia com ele? Ele explodia o limite de crédito, porque ele tinha muita eficiência em vender. A máquina dele girava. Aí ele já não tinha mais crédito. Então vamos supor, o fornecedor ia lá e dava 2 milhões de crédito para ele. Em 15 dias ele vendia isso, né? Mas é o prazo de ele vender, não receber ainda, aí receber para poder pagar e comprar mais. E aí ele estava sempre encurralado nesse ciclo, porque o fluxo de caixa não acompanhava a velocidade dele na venda. Enfim, ele foi dando um jeito. Só que o que acontece foi crescendo. Mas cresceu num nível de sair de 20 para 200. Aí quando você sai de 20 para 200, você não é só aquela operação financeira que está rodando, né? É a máquina que ficou complexa.
né? É o segundo, o terceiro, o quarto galpão. A máquina fica mais cara. Aí é o investimento num galpão, é o investimento em máquina, é investimento em gente, investimento em infraestrutura, investimento em software. Cara, para esses investimentos tudo, acompanhar a velocidade com que você vende, né? Não é assim. E aí, onde eu fiquei sabendo, não consigo falar que com certeza, Rô, essa empresa aí está enfrentando algumas dificuldades. É um pecado, né? A empresa, ainda mais no mercado brasileiro, é um mercado peculiar, né? O apoio é pequeno. Mas vamos lá. Decisão inesperada. Tô dando risada aqui porque vou falar com todo o carinho do mundo. Eu atendo um maluco, mas a gente fala dele Conta sempre. Dele aí, né? então. A gente atende um maluco, cara. O papo dele é o seguinte. Depois é nunca. Tem que resolver agora. Eu tenho até medo de traçar um plano com ele, Marcelo. Porque você traça o plano com ele antes da gente desligar aquela videoconferência que a gente está fazendo, para ele poder desenhar o plano e tal, ele já executou. Então, cara, ele tem um lance lá de venda, de atacado, de produtos X, Y, Z. E ele tem o transporte. Ele se orgulha de ser o dono dos caminhões e tal. E a gente discutindo logística para entender como fazer a logística ser mais efetiva. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Cara, qual que é o produto que é o produto rei, assim, ó? Que se você fosse colocar na curva ABC, para quem não sabe, curva ABC é o produto que mais vende, não necessariamente na melhor margem. O segundo produto, o terceiro produto. O produto da curva C tende a não ser o mais vendido, mas tem a melhor margem e tal. A gente fez essa curva ali e tal, ele sabia na cabeça, dados é petróleo, né? E aí ele sabia, eu falei, cara, por que você não solta o caminhão com esse produto da curva A? Aí você faz um promocional e a gente faz um teste. Cara, ele tem 8 caminhões. Eu falei para ele, solta um caminhão e enche, porque se você perder, eu perguntei para ele, ó, se não vender ao longo desse processo de distribuir, você quebra? Você fica pobre, te dá um prejuízo muito grande que você não pode absorver? Ele falou, não. Cara, ele gostou da ideia. Ele encheu os 8. Meteu bala, velho. E aí, graças a Deus, esse cara tava certo. E aí ele vendeu tudo. Ele fez uma promoção do seguinte. Ele ganhava R$1 por quilo. Ele topou ganhar 50 centavos por quilo. Só que de vez ele vender 10 quilos, ele vendeu 10 toneladas. 8 caminhões, né? Ele encheu os 8 caminhões. O caminhão ia andar e ia ter a despesa de andar, ele colocando o produto dentro ou não. Na verdade, ele nem fez os 50, porque o custo do frete diminuiu muito pela quantidade de produto que ele fez junto e tal. Ele fez toda essa conta, cara. E decidiu fazer o que eu falei e mandou bala. Agora virou processo. Virou processo. Mas correu um risco. Correu um risco. Agora ele se orgulha de falar, eu sou o rei do produto A nessa fábrica, eu que sou o maior comprador, o orgulho dele é falar. E ele aplicou isso para outras coisas, porque ele distribui em região, ele está no interior, né? Então ele distribui, é uma distribuição regional. E aí a gente sabe como que funciona daí para frente, né, meu fã? Compra mais, tem mais moral que o fabricante, paga no cash, que é um cara que tem orgulho de ter a bala para chegar junto. Aí eu acho que tem um risco. Então, mas ele paga no cash, agora... É porque ele tá capitalizado, Ele tá capitalizado, para ele pagar no cash, ele também vende no cash, porque ele vende o prazo máximo, a distribuição, ele compra em muito volume, só que o volume de distribuição dele é em inúmeros comércios diferentes. Então, os comércios, no maior crédito que ele dá, tem 28 dias. Taxa de inadimplência dele é bem baixa, então todo esse cálculo está feito. Por isso que ele decidiu arriscar. Então, ele compra no cash, o maior prazo que ele tem para receber é 28 dias. Ele faz alguns diferenciais de pagamento para quem topa mandar o Pix enquanto está em transporte. E aí ele junta a grana e tal, para ele faz muito sentido pagar à vista, ter a melhor condição, porque ele melhora um pouquinho essa taxa dele. E aí fez isso, transformou em processo, agora ele está buscando o próximo produto. Aí qual que é a ideia dele? Ele só vai fazer com o produto que ele pode ser o rei de compra daquele produto. Então, no produto A, ele vai ser o rei de compras. E daí... é interessante, esse cara não tem refinamento em termos de gestão, com IA fazendo cálculos aritméticos, geométricos e analíticos. Cara. Anotação no papelzinho, faz uma conta de papel, mas ele faz a conta, ele olha o dado. É um cara simplão de tudo. Simplão, cara. Acho que ele nem sabe quanto representa o que ele vende, a margem que ele tem. De fato, não sabe sim. É um cara que sabe ganhar dinheiro demais, assim. E é um cara, disciplinado. Você falou daquele outro nosso amigo lá que faz com velocidade. Ele é disciplinado.
né? Mais do que a velocidade, ele tem disciplina. Então ele não soltou, ele não fez solto de qualquer jeito. Ele foi lá e criou uma disciplina para fazer isso. E aí ele está controlando. Bom, terceiro ou quarto execução rápida é um diferencial. É um diferencial sem dúvida nenhuma. Para mim foi inesperado, porque eu tinha a ideia de que queria voltar na próxima reunião e dizer para mim, pô, pus um caminhão, testei, deu esse resultado. E aí, a gente faz de novo, não faz de novo? Eu queria ter essa discussão. Ele já foi, fez, voltou, já falou, agora vai ser assim. Vamos lá, ó. Tem uma outra para você aqui agora. Esse daqui não me veio nenhum na cabeça, mas eu tenho certeza que você já atendeu vários, né? Toda hora que a gente está no atendimento, a gente tem aqueles erros clássicos dos empresários, né? Você contou um erro grave. Esse é um erro clássico. O cara não olha para o fluxo de caixa, né? Foi grave. Mas deve ter várias histórias aí ao longo desse tempo aí que você tem de erros clássicos que os empresários cometem. Presta atenção nisso aqui, hein? Porque erro clássico é erro de arroz com feijão. E se você fizer esta parte bem feita, a tua chance de se manter vivo e bem e salvar a grana é muito grande. Rô, é assim, ó, erros clássicos que acontecem, principalmente para quem tem loja no varejo, tá? Principalmente quem tem loja no varejo. Mas, às vezes, isso pode acontecer com empresas de serviços também. O cara monta a primeira unidade da empresa, aí a primeira unidade está funcionando, está dando certo. Só que ela não estabilizou a estrutura ainda. Ela só funciona e dá certo, dá dinheiro. Né? Tá ganhando dinheiro, tá entrando dinheiro no caixa. E aí ele abre a segunda. Sem a primeira tá organizada ainda. Ele abre a segunda. Aí tem cara que na velocidade, ele vai abrir a segunda e a terceira de uma vez. Esse é um erro clássico. Ele monta a primeira tá funcionando, ele monta a segunda e ele depois vai e monta a terceira e aí tem que tirar dinheiro da primeira para colocar na segunda e na terceira porque essas empresas não conseguiu replicar o que aconteceu na empresa. Inclusive ontem a gente encontrou um empresário que ele está em alguns estados, e ele parou a gente aqui na rua para falar. Falou, pô, Marcelo, a minha empresa de Florianópolis, cara, a cultura tá ajustadinha. Nas minhas outras unidades, eu não consegui ajustar a cultura. Qual que é o problema dele? Cultura. Porque não é só habilidade de vender. Porque você tem que contratar gente. Se você não tiver uma cultura legal, gente dá turnover. Você tem todo um procedimento. Aí quando entra uma pessoa nova, é tudo de novo, aquela integração, o preparo, o treinamento, até essa pessoa tá pronta. Então, esse cara, ele não tá com nenhum tipo de problema, vamos dizer assim, de resultado, mas ele tá com esse problema. Mas eu vi casos da pessoa ter problema de resultado. Tem uma empresa com resultado, abre duas e prejudica o resultado da primeira. Vê se você concorda comigo numa parada aqui, né? A internet é um terreno livre, né? E as pessoas chegam na internet e falam várias coisas, inclusive o que querem. Eu acho que eu não vejo muitas pessoas tendo a responsabilidade. Vou falar de você, porque eu vejo que você tem a responsabilidade no que você fala, você toma cuidado, você traz os disclaimers, né? Como que é disclaimer? Você traz a atenção, toma cuidado com isso aqui, né? E a gente tem olhado aí, né? Pô, a estratégia da empresa que mais cresce no mundo. Vende que passa. Eu não vou nem chamar isso de bobagem, Marcelo. Aí sabe o que o empresário vê? Ele ouve isso daí. Aí tem empresa gigantesca. Na indústria de farmácia, por exemplo, a gente sabe que tem farmácia sendo inaugurada a cada 4 horas. Só que esses caras têm uma estrutura por trás, eles têm uma aquisição de capital totalmente diferente. O cara tá todo estruturado. Aí chega na internet e fala, não, você tem que abrir uma unidade por dia. Aí o cara vai abrir 2 e ele quer. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem o comunicador, que ele tá levando uma mensagem. E ele é responsável por essa mensagem que ele leva. Inclusive, a gente é responsável. Claro. Então, por exemplo, uma coisa que me incomodou durante nossa jornada aqui, né? O nome empresa autogerenciável. Por quê? Porque o nome empresa autogerenciável tem um significado. Mas pode ser que a pessoa que ouça o nome empresa autogerenciável pense, a primeira coisa que ela vai pensar é uma empresa que roda sozinho. E uma empresa autogerenciável não é uma empresa que roda sozinha. É uma empresa que o dono faz papel de dono. E aí, fazendo papel de dono, ele monta uma arquitetura organizacional, ele vai ter líderes treinados, vai ter gente capacitada, vai ter as pessoas certas no lugar certo, vai ter indicador, vai ter processos e vai ter gestão. Por isso que é autogerenciável. Eu tenho todas as áreas, cada área eu tenho um responsável, cada área dela tem indicadores, tem processos, tem uma pessoa competente entregando resultado, ela assume a responsabilidade daquela função. E aí ele consegue montar uma equipe que entrega resultado.
Aí o cara olha para isso, ele fala assim, não tem estrutura, não tem nada, a empresa não está preparada, não tem processo, né? Só tem energia. E ele fala, agora eu quero que ela fique autogerenciável. Eu quero que ela roda sozinha. Não, não é esse o objetivo. Então, o cuidado que a gente tem que ter na comunicação é o mesmo. Então, quando você vai lá e fala pro cara, eu vou te ensinar aqui uma estratégia para você crescer 5 vezes em um ano. É legal isso, mas tem que tomar cuidado com a mensagem. Porque do mesmo jeito que essa mensagem ela é boa para a pessoa no contexto certo, ela é ruim para a pessoa no contexto errado. Então, eu tenho que olhar para o contexto, né? Então, a responsabilidade vem para entender o contexto. Porque quem está do outro lado vai pegar uma mensagem e se não tiver no contexto dele ele for tentar fazer, vai dar errado. É isso. Então é por isso que a gente toma todo esse cuidado. E aí eu quero convidar você. Se você se identificou aqui com esse processo que a gente está discutindo aqui, eu quero convidar você para vir conhecer o que a gente faz no EAG. Aqui no EAG o papo é reto, papo de barriga no balcão, né? Um papo de execução. No EAG a gente não está prometendo milagre, não existe bala de prata, não tem milagre, não tem 10 anos de lucro em 2 dias. Não é isso que a gente faz. O que a gente faz é ensinar para você como você vai conseguir executar o que tem que ser executado na empresa e você entender nesses 3 dias de imersão que a gente tem, como você vai conseguir parar, executar e entender como você vai fazer para ter a verdadeira empresa autogerenciável, coisas que você nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, não conseguiu executar. Então nós vamos te dar um manual, uma cartilinha, um passo a passo. Não é uma parada que vai chegar na segunda-feira depois da imersão, você não sabe o que fazer. Você vai saber o que fazer, você vai ser orientado, você pode contratar aqui o acompanhamento com o especialista para ele pegar na sua mão e ajudar você a seguir nesse processo de execução. Porque com a gente aqui é execução. Gostou disso aqui? Clica aqui no link que está fixado. Você vai entrar em contato com o meu time ou no QR Code para quem está assistindo, né? É aqui? É aqui, produção? É aqui? Aqui, ó. Clica nesse QR Code aqui, preenche o formulário, meu time vai entrar em contato com você, vai te dar mais detalhes de como isso funciona e bora para cima executar, porque execução e disciplina vai fazer a gente ter sucesso. Clareza, simplicidade e execução é igual disciplina, né? Não, clareza, simplicidade e disciplina é igual execução. Oi, não é por nada não, né, meu fã? Que não é papinho de coach. Lá no dia, é você que tá no palco os 3 dias, entregando, dividindo experiência, começo, meio, fim, sem palestrinha, é exercício, é guia prático. Eu não tô falando isso porque você tá aqui não, mas é verdade, vai ter um manual, tem uma parada, é o dia a dia, as coisas que a gente sofreu nas nossas implementações. A gente não tem só um negócio de educação, a gente tem outros negócios que funcionam, porque a gente aplicou o que a gente tá ensinando aqui lá, aprendeu como é que faz e tá ensinando aqui também. Então, é essa pegada aí. Aproveitando aqui o ensejo, tem uma outra aqui que é um gatilho interessante aqui, ó. Acerto inesperado. Esse título é legal. Meu, já teve cara que você atendeu que você falou, caramba, meu, tá totalmente fora do que tem que ser, fora do manual de operações. Aqui, isso aqui vai dar errado. E aí, de repente, pá, deu certo. Ô, Rô, a gente tem um cliente que inclusive é daqui de Florianópolis. Um belo de um dia eu abro o Instagram e eu vejo que eles fecharam a empresa. Né? Uma empresa com 15 anos de história, o pai fundou, os filhos trabalhavam junto na empresa e aí fechou a empresa. Comércio de rua, né? Comércio de rua, varejão. Né? E aí, varejão ligado à construção, né? Construção civil também. Aí eu vejo aquilo, cara, fiquei, ué, o que foi que aconteceu? Peguei e liguei para ele. Né? E aí o que aconteceu com ele foi o seguinte, ele começou a entender que na loja dele ele tinha 20 funcionários, ele tinha uma estrutura pesada, ele tinha gente com má vontade, enfim, todos esses negócios que o dono da empresa tem. E ele começou a trabalhar no e-commerce. E ele acertou a mão no e-commerce. E aí ele decidiu, e aí é a decisão difícil que tem que tomar, né? Ele decidiu fechar a loja física dele e se concentrar tudo no e-commerce. E eles cresceram algo em torno de 10 vezes o faturamento com essa estratégia, né? Pensa, você tem um ponto na rua, 15 anos, né? E aí você olhar para aquilo e falar, vou dar shutdown aqui, vou abaixar isso aqui e vou fazer uma outra operação, né? Então é uma decisão assim, teve que ter muita coragem, acho que teve que ter muita conversa entre a família, mas eles cresceram 10 vezes o faturamento. Mas aqui entre nós, né? No dia que você viu isso, você falou, pô, o cara tá louco, né? Vai fechar a loja dá certo. Porque assim, ele não fechou um negócio que tava dando errado, né? Ele fechou um negócio que tava dando certo, né? Ele fechou um negócio que tava dando certo, mas eles estavam cansados, não aguentavam mais esse negócio. Você duvidou que ia funcionar?
Não, quando eu liguei para ele, aí eu entendi que ele não estava fazendo um negócio na loucura. Entendi que ele não estava fazendo um negócio na loucura, né? Então eu fiquei feliz porque o lance estava funcionando. Alguns meses depois eles passaram por uma dificuldade. Exatamente essa dificuldade de caixa que eu falei. Porque né? aí cresceu rápido. Aí ele aprendeu uma lição. E aí hoje tudo é na ponta do lápis, tudo é medindo performance, tudo é medindo margem, não é saindo fazendo loucura não, tá? E aí eles continuam firme e forte fazendo isso daí. Que legal. Tem uma outra que eu quero te perguntar aqui. Essa aqui é pra mexer com o coração, né? Aquece o coração. Né? Que empresário que você atendeu, que te vem na mente assim, que acalenta teu coração, que você olha e falou, cara, eu atendi esse cara aqui, ele se deu bem, melhorou a empresa e tal, mas ele mexeu comigo, né? No meu Marcelo mentor, no meu Marcelo consultor, no Marcelo pessoa, causou uma transformação em você durante o processo de atendimento, você olhar e falar, cara, isso aqui mexeu comigo, me mudou também. Esse daqui foi uma via de mão dupla bem equilibrada, assim. Rô, eu acho que a gente sempre aprende mais com os nossos clientes, por incrível que pareça, né? Quando a gente ensina alguma coisa, a gente aprende 2 vezes, né? Quando a gente vai ensinar alguma coisa, sempre 2 vezes. Teve um que mexeu comigo, que era uma história interessante, inclusive é meu xará, nome é Marcelo também, que ele pegou a empresa do pai. A empresa do pai estava ruim. Ele largou o trabalho dele para ir socorrer a empresa do pai. E em coisa de 2 anos, ele, dentro do que ele faz, ele era praticamente líder do segmento. Praticamente era líder do segmento. E outra, ele era um cara que era comercial, ele era bom, muito bom comercial, mas ele era zero de gestão, Rô. Era zero de gestão. Mas ele pegou o negócio do pai que estava cheio de problema, a equipe desengajada, não sei o quê. E aí ele foi lá e fez uma reviravolta da empresa. E no que ele faz hoje, ele é líder de mercado, né? Ele tem uma vida bem corrida, né? Tá toda hora viajando, é até difícil falar com ele. Mas a virada que ele deu, para mim, foi uma coisa espetacular, assim, que é um bom exemplo. Eu vou falar que eu tenho bastante desses aí, né? De bons exemplos que você olha pro cara e fala, caramba, meu, pegou um negócio que tava ali, não tinha jeito e deu a volta por cima. Que legal. E falando de delegação, de gargalo, né? A gente sempre fala disso, né? Durante os eventos, durante os treinamentos, até na nossa produção de conteúdo geral, a gente fala, pô, cara, o dono é gargalo, tem que tomar cuidado com isso, você não pode ser o gargalo da sua empresa e tal. Eu queria contar uma história aqui para ilustrar isso, né? Que história que vem na tua cabeça quando você fala de delegação, gargalo, deixar de ser o gargalo da empresa? Tem algum que você lembra assim e fala, caramba, esse aqui deu trabalho para entender como ele era o gargalo da empresa dele e como ele podia delegar esse tipo de coisa? Porque esse é o primeiro passo para o cara entender de fato o que é uma empresa autogerenciável de fato, né? Olha, Rô, a gente tem um caso de uma empresa, esse eu gosto muito, é um caso lá de Rondônia. Inclusive ele tem casa aqui em Itapema hoje, né? Pensa o seguinte, ele era um cara extremamente técnico. Então, dentro do serviço que a empresa dele fazia, ele era extremamente técnico. Ele dominava a parte técnica do negócio. Ele não sabia o que era um DRE. Ele era um cara mais introspectivo. Então, lidar com o time para ele era uma grande dificuldade. Então, ele era muito bom na parte técnica do negócio e até no entendimento do negócio em si. Mas como gestão, eu acho que ele era muito principiante, assim, sabe? Muito no começo. 7 anos se passaram, né? E hoje eu olho para ele, ele se transformou um verdadeiro CEO mesmo. Às vezes eu olho, eu vejo a qualidade, a maturidade que ele tem como CEO da empresa, e eu falo, nossa, esse cara, ele evoluiu. Sabe quando o aluno supera o professor? O professor. Esse é um caso típico, né? Então, hoje a empresa dele são mais de 300 colaboradores. Quando ele chegou aqui, ele tinha 30 colaboradores na empresa, né? E ele estava fazendo o trabalho técnico. Então, o time estava perdido, ele estava na operação técnico, né? Ele não queria largar o osso da parte técnica. Largou o osso, começou a organizar, aí trouxe os sócios para fazer o programa EAG. Todo mundo fez treinamento de finanças, organizou os departamentos, aí ele fez acompanhamento com cada um dos sócios e com cada um dos gerentes, ele implementou as rotinas, porque se a gente for olhar o playbook, uma coisa interessante é que o playbook ele é simples, né? Ele é simples, né?
o cara tem que organizar a parte financeira, porque no final do dia os números não mentem, né? A parte de operação dele já era muito boa, o problema não era a parte de operação, mas a parte financeira não estava organizado. Ele tem que organizar a estrutura da empresa, o organograma, a arquitetura organizacional, quem responde para quem é o responsável de quem. Tem que analisar cada área, quem que é a pessoa mais competente por aquela área, colocar essas pessoas, e aí é o pragmatismo da gestão da rotina, né? Como que faz gestão da rotina? Primeira coisa, você vai cuidar dos seus processos, vai mapear seus processos, vai pegar seus indicadores, né? Aí o gestor daquele departamento, ele tem que apresentar os projetos que estão andando e as métricas de resultado. E aí todos os gestores apresentam isso, o gestor que tem mais maturidade, eles apresentam isso, e com base nisso, o dono da empresa toma decisões. Quando ele começou a fazer isso, ele não conseguia confrontar os números, ele não conseguia confrontar a não entrega. E a empresa andava de lado. Quando ele começou criar um repertório emocional para poder confrontar essas coisas, primeira coisa que aconteceu, os líderes ficaram mais maduros. Porque uma coisa é você ter um líder que confronta, ele faz você evoluir. Então, os liderados dele, que eram líderes na empresa, começaram a ficar mais maduros. E ele foi criando mais repertório, tá? E ele organizou a empresa. E hoje, eles saíram, em 8 anos, de 4 milhões de reais para 70 milhões de reais, algo assim, né? E outra coisa interessante, né? Ele era o gargalo, não tirava férias, né? Todo ano ele faz um passeio de moto, 40 dias de moto. 40 dias de moto. Todo ano ele faz esse passeio. É uma aventura. É uma aventura, é uma coisa que está no coração dele. Então, esse daí é um caso de transformação do ponto de vista, né? Uma pessoa tímida, introspectiva, técnica, se transforma num CEO que tem um time de alta performance ali, diretores de alta performance, que entrega resultado. Né? E ele consegue tirar 40 dias de férias para andar de moto. Né? Isso é uma das férias dele, né? Uma das, né? Que é a paixão dele, é fazer as viagens mas você entende que, Rô, isso daí vai depender muito da qualidade do dono, né? Porque quando a gente fala que a empresa é um reflexo do dono, ela é um reflexo do dono. Mudou o dono, muda a empresa. Então, depende muito da qualidade. E esses caras que eu tô falando são donos que têm muita qualidade. Eles já são um diamante. Só falta lapidar. Entendeu? Sim. Já são os diamantes, só falta lapidar. Então, quando o cara é essa pessoa que ele já tem o potencial, ele tem a paixão, ele tem energia para fazer as coisas acontecer, o projeto, o negócio, o segmento, o modelo de negócio é bom, né? Pô, você lapidou, vai funcionar. Então, é só uma questão de lapidação. Boa. Meu fã, você falou dele trazer os sócios e tal, isso aqui deu uma outra ideia aqui, né? A gente tem também casos de sócios, né? Tem caso que melhorou a sociedade, tem caso que a sociedade brigou e acabou. Que caso que você atendeu? Eu me lembro de alguns aqui, né? Mas não vou dar pitaco, vou deixar você escolher. Mas que caso que você atendeu que a sociedade... Eu queria falar de coisa boa. Que você fala assim, caramba, a sociedade estava arrasada. Tá. E aí, no processo, os sócios se entenderam, a empresa cresceu, isso levou a empresa para um patamar diferente, uma coisa legal, assim. Não conta a história triste, conta a história legal. Tem um caso de uma família, era uma empresa familiar, né? E aí, o sócio teve que tirar os sócios. Então, eram 3 sócios e o sócio teve que tomar a decisão de tirar os sócios, né? E como era uma empresa familiar, isso é uma coisa muito sensível, né? Mas qual que foi o grande ponto? Quando ele primeiro tirou um sócio, o clima na empresa já melhorou. A empresa começou a entregar resultado. Começou a crescer. E aí depois, por outros motivos, teve que tirar outro sócio. E aí a empresa deslanchou, né? E hoje ela é uma empresa bonita de se ver, sabe? É uma empresa que cresce, uma empresa que dá lucro. E aí as coisas aconteceram na empresa. Então, às vezes, uma coisa que aparentemente é ruim, que é uma quebra da sociedade, faz com que a empresa cresça e que a empresa evolua bastante, né? Mas são as decisões difíceis que precisa tomar, mas a empresa está com resultado, né? E os sócios que saíram estão bem. Às vezes os sócios que saíram, se estivesse na empresa, tinha afundado todo mundo. Tem. E tem as que deram errado também, né? Tem sociedade que deu errado. Tem as que deu errado. Enfim, né? A gente vai encontrar todos os tipos de situação. Eu já tive situação, Rô, de... Trabalhava marido, mulher e o filho. Marido, mulher e o filho. Eu tive 2, assim. 2. E aí você vai lá,
faz mediação com a família, né? Faz um entender o outro. E aí é legal que eles falam assim, cara, a gente nunca teve uma conversa desse jeito. Beleza, vamos traçar os planos de ação, vamos conversar aqui como faz. Aí quando você vai ver, passam 2 meses, aquela relação não tem jeito. E aí já vi filhos saindo da casa dos pais, saindo da empresa dos pais e não falar mais com os pais, também já vi acontecer. Em empresa familiar, isso acontece. Então, enfim, infelizmente esse tipo de coisa acontece também. Então vamos lá, vamos pegar esse gancho da família aí. Você já contou que teve processo que deu errado. Mas já deve ter tido algum que você Deu atendeu. errado? Não sei, Rô. Porque foi o caminho, seguiu o caminho diferente. Isso, aí às vezes você encontra 5 anos depois, aí a pessoa conta uma história e você fala, cara, nem acredito. Entendeu? Mas não teve nenhum que você atendeu, pensando em família, sucessão, assim, que tava numa guerra de pai e filho e, de repente, o pai e o filho começaram a se entender, as coisas andaram, aí o pai conseguiu fazer a sucessão, ficou orgulhoso. Eu tenho uma aqui na cabeça. Qual que você tem? A do... será que pode falar um negócio? Faz um pi aí, produção, nesse ponto aqui, ó. Eu vou falar aquele do... que honrou o legado. Ah, legal. Essa é uma baita de uma história. Sim. Essa é uma história legal, porque quando eu vejo essas histórias, eu chego a algumas conclusões. Então, qual que era o grande lance dessa empresa, tá? O filho, segunda geração, assumiu um dos negócios da família. Era um dos. O pai tinha outros negócios, não tinha só esse. Mas ele assumiu o negócio que trazia a maior fonte de receita e caixa. Estava sobre a responsabilidade dele. E aí você vai ter aquele conflito da geração. O filho querendo mostrar para o pai que sabe mais, e o pai não se sentindo honrado, parece que o filho não respeita o que o pai fez, o que o pai construiu, né? E aí, esse empresário, ele começou a trabalhar a cultura da empresa, fez um trabalho de cultura da empresa. E aí, no dia que ele fez, quando ele fazendo esse trabalho, né, a grande ideia que a gente trouxe para ele, né, como assessoria era: você tem que contar a história que teu pai construiu e em honra a essa história, porque o teu legado eu preciso honrar essa história. E para honrar essa história que veio antes e não deixar isso morrer, a gente está indo para um outro caminho. E aí ele direcionou outro caminho. Mas na hora que ele apresentou para o pai, que ele contou toda a história, que mostrou todo o trajeto, que ele honrou verdadeiramente o pai dele, né, na apresentação da cultura para a empresa, e que aí ele deu o direcionamento, e por isso, para não deixar essa história morrer, para que essa história continue e seja contada por muitos anos, né, esse é o direcionamento que a gente vai dar na empresa, né? E aí pronto, aí o pai se sentiu honrado. Isso é muito importante. O pai se sentiu honrado. E ele teve liberdade para fazer exatamente aquilo que ele queria. E olha que interessante. A empresa ficou tão bem organizada, que depois ela foi adquirida por um grande grupo, né? E aí no final foi o melhor negócio para todo mundo, né? Porque ele era casado com uma mulher que não era brasileira, a mulher não queria voltar para o país dela, né? E ele ficava preso, ele ficava amarrado. Então, o pai se sentiu honrado primeiro com a história, depois ele se sentiu honrado pela liquidez que ele teve da empresa, e o filho pôde, enfim, né, viver a vida dele com a mulher dele, que era o que ele queria. Pô, tem muita história, tem muita coisa legal. E aqui, pra gente fechar com chave de ouro, mas antes da gente fechar com chave de ouro, eu queria pedir pra você que tá acompanhando, tá curtindo esse modelo? A gente fez os 10 mitos, as 10 verdades. As 10 verdades, enfim. E aqui nós estamos aqui nas 10 histórias dos empresários. Eu tenho certeza... Não sei se deu 10, né? Deu 10? Eu acho que deu 10. Eu queria que, se você se identificou como empresário, alguém deve ter se identificado. Pô, deixa um comentário aqui pra gente saber qual se tá deles, legal, né? qual Me que é o identifiquei comentário. com 1, com 2, com 3, com 4. Perfeito, interage com a gente aqui pra gente entender o que tá rolando. E aí eu queria falar de comunidade. Tem vários aqui que ao longo da jornada, a gente deixa de ter aquela relação empresa e cliente e passa a ter uma relação de amizade, né? Sim. A gente nutre um carinho, um respeito pela pessoa diferente. Então, eu sei que tem alguns aqui que você tem um orgulho da história, você carrega a história dentro do coração. Tem vários, né? A pessoa tem uma gratidão enorme pela participação que você teve na vida, nessa jornada que se desenvolveu, que mudou. Fala de um, assim, que você tem orgulho da história, que você tem orgulho de ter feito parte, assim. Conta essa história. Acabou
fazendo parte do hall dos amigos, né? Cara, um que eu tenho muito orgulho é o Vitor. Aqui eu posso até falar o nome, né? O Vitor é um que eu tenho muito orgulho. Não só o Vitor e a irmã dele, tá? Eu tenho muito orgulho né? Eu tenho muito orgulho do que eles construíram. Porque o Vitor chegou, ele tinha um bom negócio, é um cara de negócio, mas o negócio era totalmente desestruturado. Ele tinha ali por volta de 50 funcionários, estava indo na raça, mas era totalmente desorganizado, tanto o ponto de vista financeiro, o ponto de vista dos processos. Era uma empresa que atuava em lugares diferentes, manter a cultura atendendo em unidades diferentes era um desafio. Já era uma empresa que já tinha um porte, faturava lá algo em torno de seus 20 milhões de reais por ano, e aí ele conseguiu organizar os negócios, trouxe a irmã, a Bruna, para o negócio. Ele logo entendeu que a Bruna era mais um perfil executora para ser CEO da empresa, né? Mas a Bruna também não sabia ler um DRE, sabe? Quando chegou. Não sabia ler um DRE, não sabia fazer um bom processo de contratação. Ela também evoluiu muito, ficou muito boa. E aí ele focou mais naquela vocação dele, que era a vocação dele no comercial. E por incrível que pareça, Rô, para mim é um negócio assim impressionante. Eles saíram de 20 milhões de reais de faturamento anual para quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões, né? Até onde eu sei, os últimos números saíram para quase 2 bilhões de reais de faturamento anual. É uma história que eu gosto tanto da história, quanto ela me deixa orgulhoso por eles e até pelo trabalho que a gente fez. Porque ele está o tempo inteiro agradecendo a gente, pelo aquele momento em que ele esteve com a gente foi fundamental na empresa dele. Falei com ele ontem. Esse é um caso. Você falou com ele ontem? Falei com ele ontem e pedi um contatinho para ele, que nós vamos ter o nosso próximo Elite. E aí a gente tá buscando fazer algo incrível para a experiência do encontro. E aí eu tive aquela sacada do aeroporto, liguei para ele, respondeu na hora. Um cara incrível, né, meu? Pô, e sabe outro cara incrível também? Eu tenho um outro cara que eu gosto muito, e ele veio através do Vitor, porque o Vitor veio, mudou a empresa e falou pro amigo, né, que é o Maurílio. Pô, assim, Maurílio tá vindo pra cá, você sabe, né? Eu acho que ele chegou hoje, inclusive. Hoje é terça-feira, certo? O Maurílio tá vindo de viagem. E o Maurílio, ele veio, ele começou com uma loja, ele tinha uma loja de moto. E aí, enfim, a loja dele cresceu, ele já é um empreendedor diferenciado, né? Bons princípios, bons valores, sabe? Estruturado no modelo mental da família. E aí ele expandiu, a empresa era familiar, mas o irmão dele abriu uma loja, ele abriu outra, e ele foi para a segunda loja, depois foi para a terceira, e agora está com a quarta. Hoje ele é concessionário, né? Inclusive você comprou tua moto dele. Comprei com ele. O Rogério comprou a moto com ele, e ele está assumindo aqui a Ducati de Florianópolis. Não sei nem se a gente podia falar aqui, né? Eu acho que agora já pode. Ele tem a Ducati em Brasília, E foi muito interessante o caso do Maurílio, que foi o seguinte. Ele tinha 2 lojas de moto e pintou a oportunidade da Ducati em Brasília. Só que ele, nessa oportunidade, ele tinha concorrência, né? Então, como que ele mostra para os executivos que ele era o cara certo para tocar isso? E aí a gente ficou aqui com ele 2 dias até meia-noite, né? Eu fiquei 2 dias até meia-noite olhando para a parte de gestão, você ficou colocando a estratégia da comunicação que ele ia ter. E ele fez um vídeo, é muito interessante essa história. Ele fez um vídeo, então, como ele ia assumir uma concessionária, ele fez um vídeo chegando com uma moto, né, da marca, com vários cortes legais, de aventura, de não sei o quê. E ele parou e ele começou a falar por que a empresa tinha que fazer negócio com ele. E ele começou a falar de valores. Começou a falar quais eram os valores da empresa dele. Né? Missão, visão, os valores dele como pessoa, os valores da empresa dele. E como aquilo se conectava com os valores da marca. Mas foi um vídeo lindo, assim, foi um vídeo muito bonito. Enfim, é lógico que não foi só o vídeo, né? É a apresentação, é o que ele sustentou depois disso, né? Era real, não era só marketing, era um negócio real. E aí ele assumiu uma loja que era uma loja que performava pouco do Brasil. Ele está entre as lojas que mais performam. Não sei se é a top 1, né? Top 1 do Brasil. Né? E aí 90 dias depois ele pegou o 3º lugar, saiu lá de trás.
E, pô, maior que São Paulo. E agora ele tá assumindo aqui, vai ser vizinho nosso aqui. Então, são histórias que, cara, eu tenho orgulho de ter feito parte dessas histórias, sabe? Acompanhar essas histórias aqui é muito legal. Pô, é bacana. Tem centenas de histórias aí, milhares talvez, né? Que não dá pra contar tudo num único podcast. Eu também tenho histórias de pessoas que não fizeram o EAG, que ouvem o podcast e me param na rua. Pra falar que fez o resultado com o podcast, Cara, né? eu tenho uma história que me marcou, provavelmente eu já falei ela em algum podcast ou algum vídeo que eu fiz. Essa história me marcou, porque a gente não sabe, a gente que produz conteúdo, a gente impacta a vida de quem tá ouvindo, né? E a gente não sabe o alcance do que a gente tá fazendo, né? Uma vez eu fui para Minas, eu fui almoçar com o Thiago Finch. Ah, eu lembro disso. A gente foi almoçar com o Finch. E aí a gente foi num restaurante. Que ele escolheu. Foi o restaurante que ele escolheu. Chegamos lá, almoçamos com ele. Aí, pô, o almoço demorou 1 hora. Eu acho que, agora pensando bem, eu acho que foi proposital, né? Foi proposital que ele demorou um pouquinho. E aí, quando a gente tá terminando o almoço, né? Aí vem um cara chegando na mesa e falou, cara, ele é um restaurante em BH, né? Um restaurante Lá em no BH, Savassi, não é no Savassi, não. Ele é em Nova Lima, não era BH, Nova Lima. Era um restaurante Homilia, né? Homilia. Era Homilia. E aí o cara chegou e falou assim, cara, nesse restaurante aqui, tudo que você pensar de gente famosa já veio. O Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, pensa Minas, né? O Gaúcho jogou lá, o Ronaldinho Gaúcho jogou lá, o Ronaldo Fenômeno jogou lá. Técnico de futebol, artista. Ele falou, eu já recebi de todo mundo. Ele falou assim, cara, mesmo recebendo todos esses artistas aqui, eu não tô querendo me comparar com nenhum deles, né? Eu tô contando o impacto da história. Ele falou, cara, eu nunca saí da minha casa. Quando falava assim pra mim, fulano tá aqui, eu nunca saí da minha casa pra vir aqui. Mas quando me falaram que você tava aqui, eu fiz questão de sair da minha casa e vir aqui. E aí ele contou a história. Ele falou, cara, eu comecei a ouvir seu podcast. Eu era funcionário de um restaurante num condomínio. E eu comecei a ouvir seu podcast, eu era funcionário do restaurante. E aí veio a pandemia, né? Eu acabei assumindo esse restaurante e eu ouvia seu podcast e aplicava, ouvia seu podcast e aplicava, ouvia seu podcast e aplicava, né? Moral de história, eu consegui comprar o restaurante que eu trabalhava, depois que passou a pandemia, eu abri esse restaurante e ele começou a falar. Coloquei a organização aqui do jeito que você fala nesse podcast, do jeito que você fala nesse, eu fiz isso. Aí ele começou a mostrar. Aí ele mostrou aquele que a gente estava comendo e mostrou um outro que ele estava montando, que era um centro de eventos, que era a coisa mais linda. Você pensa, o cara de garçom, ou sei lá, se era garçom ou se era gerente, de um restaurante, ele passa a ser um empresário. E ele atravessou, ele falou, demorei 1 hora para chegar aqui, eu estava rezando para que quando eu chegasse aqui, vocês estivessem aqui ainda. Né? E foi bater uma foto comigo. Então, essas histórias são marcantes. O cara nunca fez o nosso treinamento, mas ele teve resultado. E uma vez, eu almoçando com o Maurílio, em Brasília, essa daí foi, acho que talvez a que mais me marcou. Eu almoçando com o Maurílio em Brasília, terminei de almoçar, o cara veio falar comigo. E ele falou, Marcelo, eu não quis te incomodar, você estava almoçando, mas eu preciso te falar uma coisa, eu queria bater uma foto com você. Eu falei, tá, me fala aí. Ele falou assim, eu tô há 3 meses, minha filha nasceu com 6 meses, com 960 gramas. Olha a coincidência. A minha sobrinha, Sara, ela nasceu com 6 meses e 960 gramas. E ela ficou 3 meses na UTI, lá na Suíça, porque minha irmã mora na Suíça. E ele falou, cara, eu fiquei 3 meses na UTI aqui. Minha filha recebe alta hoje do hospital. Então tinha um hotel na frente do hospital. Ele falou, eu fiquei esse tempo todo morando no hotel. Nesses 3 meses eu não fui nem um dia na empresa. Porque durante todo esse tempo que eu ouvia o seu podcast, tudo que você ensinava no teu podcast, eu aplicava na empresa. Tudo que você ensinava. Então eu não tinha processo, eu não tinha meta, eu não olhava relatório, eu não fazia nada disso. E eu implantei tudo isso. E aí quando aconteceu isso, eu pude ficar aqui dando atenção, porque meu objetivo era salvar a vida da minha filha. E todos os meses a gente bateu meta. Todos os meses eu distribuí para o Labore e distribuí dividendos para a minha empresa. Então eu queria te agradecer, porque se eu não tivesse feito as coisas que eu vi no podcast, né, não sei como seria hoje com isso que aconteceu. Então essas são as histórias que a gente está levando com a gente, né, no que a gente está construindo aqui, e várias outras, né, mas aqui eu trouxe as que você olha e fala, pô, vale a pena fazer o que a gente faz. Bate uma emoção, né?
Bate, bate. É legal, né, são cara? 11 anos, né, Rô? 11 anos fazendo isso e... Muita gente. E aí tem um monte de coisa legal, tem um monte de coisa que não é legal. A gente sempre tem falado, né, de impactar a vida de 100 mil empresários, né? Outro dia a gente tava na fila lá tirando foto e a pessoa falou pra nós, vocês já impactaram, né? Então, vocês já fizeram. O alcance a gente não sabe, porque né? a gente não consegue, né? A nossa métrica de dados para olhar clientes que compraram, enfim. Meu fã, agora para fechar aqui, queria te fazer uma pergunta de encerramento aqui para você colocar a emoção para fora. E se você tivesse que juntar todas essas histórias assim num fio único, assim, ó, o que essas histórias têm em comum que juntam todas elas? Cara, sempre tem alguém que teve um sonho e alguém que resolveu seguir esse sonho. No meio do caminho, a gente tem pessoas que, ao seguir esse sonho, não conseguiram atingir o resultado que queria, mas a gente tem muitas histórias bonitas de pessoas que chegaram lá. Aí você fala, o que diferencia as que tiveram do que as que não tiveram? É o dono. Não é o mercado, não é o produto, é o dono. Porque às vezes é o mercado, o cara pivota, muda de mercado, mas continua sendo o mesmo dono daquela empresa, né? Então eu acho que o fio condutor que diferencia as pessoas que chegam das pessoas que não chegam é o dono. Assim, a pecinha que está pilotando o carro faz diferença. É isso aí, parabéns. Para nós que somos donos de empresa. Parabéns para você que está ouvindo aí. Parabéns para você que está ouvindo, que é dono de empresa, que dispõe o seu tempo para fazer a diferença no mundo. Eu acredito de verdade que donos de empresa, os empreendedores de fato que estão aí no Brasil, estão fazendo a diferença, né, cara? O grande ponto é o seguinte, Rogério. A gente algum Menelê. Não, Rogério. É porque assim, olha o que a gente vê, né? Cara, as pessoas têm uma falsa ilusão. Assim como, por exemplo, quando eu abri minha primeira empresa, eu tinha uma falsa ilusão. Qual que era a falsa ilusão que eu tinha? Que abrir a empresa, abriu as portas e o dinheiro entra. Eu tive essa ilusão. Não foi isso que aconteceu. As pessoas que não empreenderam, elas vão numa narrativa que o empreendedor, ele é rico. A maioria dos empreendedores não são ricos, essa é a grande verdade, né? Elas têm a impressão que eles ganham muito dinheiro e que exploram o trabalhador, porque é uma narrativa que convém para algumas pessoas usar essa narrativa, né? E só quem é empreendedor vai saber o que é dias de luta, dias de glória, né? Isso que é aquela música do Charlie Brown. Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Então, contar essas histórias aqui, ele vai trazer ali para a pessoa, principalmente aquele que não é empreendedor, né? Para ele olhar e falar assim, cara, estão me contando uma história diferente. Ah, existem empreendedores? Do mesmo jeito que tem empreendedor que, de repente, pode casar com a narrativa, né? Existem funcionários que casam com a narrativa do funcionário que não quer nada, né? Agora, a gente não pode generalizar e falar todo empreendedor é explorador. Não, isso definitivamente não. Não é uma verdade. O empreendedor, ele gera riqueza, é o empreendedor que carrega esse país nas costas, é o empreendedor que gera emprego, é o empreendedor que paga imposto, né? E é engraçado que o trabalhador acha que o empresário não é trabalhador. Outro dia rolou um negócio aí no BBB, alguém que participou do BBB, eu não sei porque eu não assisto essas porcarias, mas eu vi algum corte na internet de uma pessoa falando assim, porque eles ficam com muito lucro e deviam dividir o lucro, né? A primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso daí foi, mas e quando ele tem um prejuízo? Ele divide o prejuízo também, né? Então, a história, o corte, eu sempre falo, o corte fora de contexto, ele não serve para nada, né? Eu tenho que olhar para o contexto e não olhar para o corte. Só que, infelizmente, as pessoas olham para um corte, para um recorte, né? De uma situação. E, infelizmente, as narrativas para conduzir a manada, elas são orientadas por cortes, por recortes, que nem sempre traduzem a verdade. É isso. E para fechar aqui, meu fã, que convite que você vai deixar para quem tá ouvindo a gente aqui até agora? Tem um convitinho aí para assistir. Para você que tá ouvindo a gente até agora, eu não sei se você já assistiu o episódio 320. O episódio 320 ele fala o que é uma empresa autogerenciável. Então, eu vou falar para você, ou aqui nesse dedo, ou aqui neste dedo, tá? Vai aparecer aqui um videozinho. Clica nesse vídeo e assista esse episódio para você definitivamente entender o que é uma empresa autogerenciável. É isso aí. Então, semana que vem estamos aqui? É isso aí. Valeu. Valeu.